Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática dessa semana, né? Hoje que chegamos já na sexta-feira e vamos aqui trabalhar com duas aulas de matemática nesse período aqui. Então, quero convidar vocês a estar aqui comigo, organize o seu espaço, o seu material, seu lápis, sua caneta, seu caderno, a atividade que o professor com certeza já repassou para vocês, para que vocês possam ter anotado no caderno, terem tentado responder. E agora vocês, depois da explicação que eu vou trazer para vocês, vocês vão acompanhar a correção para saber quais questões vocês acertaram, tá bom? Como hoje, nesse momento, serão duas aulas, essa primeira aula de hoje, ela vai fugir um pouco da temática que a gente trabalhou essa semana. Desde a semana passada, a gente está trabalhando com os conceitos, as ideias, as regras e as propriedades dos números inteiros, tá certo? Hoje, com essa primeira aula, a gente já vai um pouco mais para o lado da geometria. Hoje a gente vai trabalhar com os triângulos, tá certo? Hoje a gente vai trazer para vocês uma nova informação a respeito dos triângulos. Vocês já sabem como é que é a figura do triângulo, vocês já conhecem como classificar os triângulos de acordo com os lados, de acordo com os ângulos, e hoje a gente vai trazer para vocês mais uma propriedade a respeito dos triângulos, tá certo? Então, acompanhe conosco a explicação nesse momento. Bem, aí no slide está aparecendo para vocês as classificações dos triângulos. Aqui do nosso lado esquerdo está a classificação de acordo com a medida dos ângulos, né? E do lado direito está a classificação de acordo com o tamanho dos lados, de acordo com o tamanho dos lados. Olha só como é que funciona aqui, vamos relembrar? Calma, isso aqui vocês já sabem, isso aqui vocês já estudaram. A gente vai só relembrar para vocês e a partir da revisão desses conteúdos, a gente vai trazer para vocês uma nova informação a respeito do triângulo, de uma regra que vale para qualquer triângulo. Vamos lá. A primeira imagem que aparece aqui é a imagem do triângulo retângulo, não é verdade? Ele está bem, aliás, do triângulo acutângulo, está aqui. Por que que esse triângulo se chama acutângulo, que é esse primeiro que está aí? Olha só, como essa classificação é de acordo com a medida dos ângulos, como o triângulo possui, se você observar todos os ângulos, ó, esse aqui mede 40 graus, esse aqui mede 80 graus e esse aqui mede 60 graus. Qual é o detalhe que a gente vai observar aqui? É que todos os ângulos são menores que 90 graus. Então, em um triângulo, quando todos os ângulos são menores que 90 graus, ele recebe essa classificação. É um triângulo chamado acutângulo, né? Que relembra o nome agudo, já que quando todos os ângulos são menores que 90 graus, eles são chamados de ângulos agudos. E no caso, o triângulo recebe o nome de triângulo acutângulo. É um nome estranho, mas vocês já devem estar familiarizados com esse nome. Na sequência, aqui na parte de baixo, nós temos o triângulo retângulo. Olha só, o que remete a vocês a ideia de retângulo, de reto, não é verdade? E em se tratando de ângulo, vocês aprenderam a respeito do ângulo reto. O ângulo reto é esse quadradozinho que está bem aqui no canto, ó. E vocês lembram quanto mede um ângulo reto? Ele mede exatamente... Muito bem, parabéns para vocês que acertaram. Ele mede 90 graus. Como esse ângulo é chamado de ângulo reto, então o triângulo que possui um ângulo reto, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. É chamado de triângulo retângulo. Uma curiosidade aqui, é possível em um triângulo existir dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus? Hein? Vocês poderiam responder essa pergunta? É possível, por exemplo, bem que nesse canto ter um ângulo de 90 graus e bem que em cima ter outro de 90 graus? Bem, com a explicação da aula de hoje, vocês vão perceber se isso é possível ou não. Acompanhe até o final. Então, essa foi a nossa classificação de um triângulo retângulo. Aqui embaixo nós temos uma outra classificação de um triângulo de acordo com a medida dos seus ângulos. O nome é até meio estranho, ó. Triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Lembra o quê?
lembra os ângulos obtusos. O que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo que ele é maior que 90 graus. Olha só, o agudo ele é menor que 90 graus, o reto ele é de 90 graus e o obtuso é quando a abertura dele é maior ainda. Que no caso aqui, ó, aparece o ângulo de 140 graus, é um ângulo maior que 90 graus. Então, esse triângulo, por ele ter um ângulo maior que 90 graus, ele recebe a classificação de triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo, tá certo? Então, o de cima é acutângulo porque todos são menores que 90 graus. O do meio se chama triângulo retângulo porque tem um ângulo reto. E o de baixo se chama triângulo obtusângulo porque tem um ângulo maior que 90 graus. Essa é a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos ângulos. Vindo aqui para essa parte, a gente vai conhecer a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos lados, o tamanho de cada lado, o tamanho de cada lado. Olha só, aqui nesse primeiro, ele está dizendo que ele recebe o nome de triângulo equilátero. Se você observar aqui, mede 3 centímetros, aqui embaixo mede 3 centímetros e aqui em cima mede 3 centímetros. Todos os lados têm o mesmo tamanho, mede exatamente 3 centímetros. Aparece um ângulo aqui dentro, ó, de 60 graus, mas nesse momento ele não importa. Não importa a medida do ângulo aqui dentro, porque eu não estou classificando de acordo com os ângulos. Eu estou classificando de acordo com o tamanho dos lados. De acordo com o tamanho dos lados, tá certo? Então, por esse triângulo ter todas as 3 medidas iguais, ele recebe o nome de triângulo equilátero. A palavra equilátero quer dizer látero quer dizer lado e equi quer dizer igual, ou seja, lados iguais. Então, equilátero significa lados iguais. Na sequência, aqui no meio, nós temos um triângulo chamado triângulo isósceles. Vamos observar como é que são a medida dos seus lados. Aqui mede 5 centímetros, aqui em cima mede 7 centímetros e aqui embaixo também mede 7 centímetros. Então, quantos lados são iguais? 2 lados são iguais. Então, chegamos a essa conclusão de que um triângulo ele é classificado como isósceles quando ele possui 2 lados com medidas iguais. Deu para perceber a diferença? O lado de cima, o triângulo equilátero, ele recebe esse nome quando os 3 lados possuem medidas iguais, e o isósceles, ele recebe esse nome quando não 3, mas apenas 2 lados possuem as mesmas medidas, no caso aqui 7 e 7. Por fim, aqui na parte de baixo, nós temos o triângulo escaleno, né? Repito mais uma vez, aqui no triângulo isósceles aparecem as medidas 80, 80 graus e 30 graus, para efeito de organização, mas nesse momento a medida do ângulo não foi necessária para mim classificar esse triângulo isósceles, porque essa classificação aqui desse lado não é de acordo com a medida dos ângulos, mas sim de acordo com as medidas dos lados. Aqui na parte de baixo nós temos um outro triângulo com outro nome, escaleno. É bem estranho esses nomes, não é verdade? Mas vocês devem relacionar o nome dele com a característica dele, tá certo? Aprendemos sobre o acutângulo, que é quando os lados são menores, os ângulos são menores que 90, o triângulo retângulo, quando tem um ângulo de 90 graus, o triângulo obtusângulo, é o nome mais estranho que eu acho, é esse, obtusângulo. Ele recebe esse nome quando um ângulo mede mais que 90 graus. Já aqui do outro lado, temos os triângulos equilátero, quando os 3 lados possuem medidas iguais. Temos o triângulo isósceles, aprendeu a falar essa palavra? Isósceles. Temos o triângulo isósceles, que é quando apenas 2 lados possuem medidas iguais. E no final nós temos o triângulo escaleno, que no caso vamos aqui trabalhar com as possibilidades. Um triângulo, ou ele possui 3 lados iguais, equilátero, ou ele possui 2 lados iguais, isósceles, ou então ele possui cada lado diferente. Um lado de cima é de um tamanho, o lado de baixo é de outro tamanho e o outro lado é de outro tamanho, 3 medidas diferentes. Então, o triângulo escaleno, a característica dele é que ele não possui nenhum lado igual, todos os lados possuem
possuem medidas diferentes. Então, ele recebe esse nome de triângulo escaleno. Tudo bem? Aqui dentro nós temos as medidas dos ângulos de 86 graus, 72 graus e 22 graus. Tem algum efeito na hora de eu classificar como escaleno? Não, aqui é só para efeito de organização. Muito bem, então vocês já conhecem esses 6 triângulos, 3 de acordo com a classificação de acordo com a medida dos ângulos e 3 com a classificação de acordo com a medida dos lados. Agora chegou a nova informação que eu vou trazer para vocês, tá bom? E essa informação está relacionado ao somatório dos 3 ângulos de cada triângulo, independentemente se ele é classificado de acordo com os ângulos ou se ele é classificado de acordo com os lados, tá bom? Não importa se ele é isósceles, se ele é escaleno, se ele é retângulo, se ele é acutângulo, se ele é obtusângulo, não importa essa classificação. O que eu vou chamar a atenção para vocês nesse momento é chamar a atenção para o somatório dos 3 ângulos de cada triângulo. Acompanhe comigo. Aqui no nosso primeiro triângulo, nós temos aqui 80 graus, 40 graus e 60 graus. Né? No triângulo acutângulo, temos esses 3 ângulos aqui. Vamos somar eles para ver quanto é que dá? É feito aqui, estamos aqui fazendo pesquisas e descobrindo coisas. Vamos somar eles. Então, nós temos o 80, temos o 60 e temos o 40. Será quanto que dá quando eu somar esses 3 ângulos? 80 com 60 com 40. 80 com 60 vai dar 140 e 140 com 40 vai dar um total de... Muito bem, parabéns para você que disse que dá 180 graus, tá certo? Então, no primeiro triângulo, quando a gente somou os 3 ângulos, deu um total de 180 graus. Vamos somar o segundo triângulo? Olhando aqui, olha só, nós temos o triângulo retângulo que eu acabei de colocar aqui, o 90 graus, temos o 60 e temos o 30. Vamos somar eles 3, o 90, o 60 e o 30. Será quanto é que dá o somatório desses 3 ângulos? 90 com 60 vai dar... 90 com 60 vai dar um total de 150 graus. E 150 com 30, 150, 160, 170, 180 graus. Deu exatamente a mesma medida do triângulo anterior, 180 graus. Será que isso é recorrente? Será que isso vale para qualquer triângulo? Vamos descobrir. Já que no triângulo de baixo nós temos os ângulos 140, 30 e 10. Se eu for somar 140 com 30 com 10, quanto é que vai dar? 140 com 30? 170, muito bem. E 170 com 10? Mais uma vez nós temos aqui 180 graus. Aí você talvez vai abrir a boca e dizer, não, professor, mas é porque esses triângulos aí que o senhor acabou de somar são de acordo com os ângulos, de acordo com a medida dos ângulos. Será que essa regra de que o somatório dos 3 ângulos dá 180 graus também não vale para os triângulos que são classificados de acordo com os lados? Acompanhe comigo. Aqui desse lado, na parte de cima, nós temos o triângulo equilátero, em que ele mede, tem 3 ângulos iguais de 60 graus. 60, 60 e 60. Se eu for somar esses 3 ângulos, Vinícius, Augusto, Débora, que está assistindo a aula nesse momento, um abraço aqui a todos os meus alunos da Escola João Paulo I e também aos alunos da Fundação Nossa Senhora da Paz. Vamos somar aqui para saber quanto é que dá esse total aqui, Emanuel. 60 mais 60 mais 60. Qual é o total? 60 mais 60, 120. 120 mais 60, mais uma vez também dá o resultado de 180 graus. Na segunda situação aqui dos triângulos classificados de acordo com os lados, nós temos 80, 80 e 30. Olha só, Emanuel, 80 com 30. Se eu for somar 80 com 80, você já sabe que vai dar um total de 160 graus. E 160 com 30 graus vai dar um total de... Passou aqui no caso
Na realidade, deve ser 70 graus. 70 mais 70, 75. 75 mais 75 dá um total de 150 e com 30, 180. Então, corrigindo aqui, pessoal, não é 80 graus. Corrigindo aqui, ó. Esse ângulo aqui de cima e esse de baixo não dá 80, dá 75 graus. Porque 75 mais 75 dá 150 e com 30 dá um total de 180 graus. Faça aí a correção. E por último, temos 86 com 22 com 72. Se eu for somar esses três ângulos, mais uma vez, olha só qual é o resultado dele. Acompanhando aqui a soma, 6 com 2 dá 8, 8 com 2 dá 10. Fica o 0, sobe 1. 1 com 8, 9, 9 com 7, 16, 16 com 2, 18. Então vai dar um total de 180 graus. Então, o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Não importa qual seja o triângulo, a soma dos três ângulos dele, os ângulos do lado de dentro, que a gente chama de ângulos internos, dará sempre esse resultado aqui, que vocês estão vendo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Não esquece, não importa o triângulo, sempre que eu somar, ele vai dar sempre 180 graus. Pode ser? Anote aí no seu caderno essa informação, porque você não pode esquecer dela de jeito nenhum. Vamos acompanhar uma demonstração? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Vou finalizar bem aqui a apresentação e vou vir diretamente para esse slide aqui. Nós temos aqui um triângulo aqui, colorido, com os ângulos coloridos. Opa! Retornando aqui. Desculpa. Retornando aqui. Ele está aqui com os ângulos coloridos, tá certo? Eu não coloquei o valor dele. E aqui embaixo eu coloquei quanto que é a medida de 180 graus. 180 graus. Se você observar, olha para mim, ele está desse jeito. Aqui é 0 graus, 90 graus, 180 graus. Pode ser assim, mas também pode ser o contrário. Ó. 0 graus, 90 graus, 180 graus. Ou seja, o ângulo de 180 graus tem essa abertura aqui, que é classificado como um ângulo raso, é classificado como um ângulo raso. E eu coloquei essa representação aqui, ó, 180 graus, aqui embaixo. Eu vou pegar os ângulos daqui de cima e organizar eles de forma que, para vocês perceberem que realmente, quando eu pego esses três ângulos e organizo ele dessa forma, vai dar exatamente 180 graus. Vamos ver aqui se eu consigo, ó. Peguei essa primeira parte, vou pegar essa parte vermelha aqui, vou trazer para cá, bora ver se eu consigo. Olha só, tem que ser mais para cá. Acompanhe a explicação, por favor. Olha só. E o outro que está aqui desse lado, eu vou trazer para cá, vou girar ele. E vocês vão perceber que se eu somar esses três ângulos, não importa o tamanho, eu nem coloquei medida aqui. Se eu colocar eles, eles vão fazer exatamente a mesma abertura de 180 graus. Está aqui, ó. É uma forma de demonstrar que, de fato, a soma dos três ângulos mede sempre 180 graus. Tudo bem? Nos exercícios de vocês, as questões vão aparecer como esses exemplos aqui. Olha só, nós temos aqui a primeira situação em que nós temos um triângulo em que aqui mede 50, aqui mede 50 e aqui em cima, tem como eu saber quanto que mede? Se você tiver a informação de que o somatório tem que dar 180 graus, fica fácil você descobrir qual é o ângulo que está faltando, qual é a medida do ângulo que está faltando. Como é que a gente vai fazer? A gente vai lembrar que a soma dos três, eu vou colocar bem aqui, bem no meio, a soma dos três dá sempre 180 graus. Se eu já tenho 50 com 50, quanto que é 50 com 50? É 100. 100 para 180, está faltando quanto? Se a gente for trabalhar aqui com a subtração, com a ideia de completar, não é verdade? Eu já tenho 50 com 50 que dá 100 e 100 para chegar a 180, porque o total não é 180, de 100 para 180, falta quanto? É só fazer 180 menos 100, que vai sobrar quanto? Vai sobrar exatamente 80 graus, ou seja, aqui em cima esse ângulo mede 80 graus, tudo bem? Vamos aqui para o nosso segundo, olha só. Aqui mede 50,
Aqui não apareceu o número, mas apareceu o símbolo que você conhece. E aqui em cima ele quer saber qual é o valor do ângulo aqui de cima, tá bom? Vamos descobrir? Aqui no de baixo você já sabe que mede quanto? Calma, vamos lembrar que o somatório tem que dar quanto? 180 graus. 180 graus. E aqui nesse que está aqui, que não aparece o valor, vocês devem se lembrar que vale quanto? 90 graus, é o símbolo do ângulo reto. Vale 90 graus. Então, se eu já tenho 90 aqui e 55 aqui, 90 com 55, se você for calcular, vai dar exatamente 145 graus. Aí, 145 para 180. Né, com a ideia de completar. É só pegar o 180 e tirar 145 graus, que o que sobrar é o valor do ângulo que está faltando lá em cima, que no caso vai dar quanto? 35 graus. Então, lá em cima, o ângulo que está faltando mede exatamente 35 graus. Então, para você, aluno do 7º ano, esse conteúdo de descobrir o valor que está faltando em um triângulo, o valor de um ângulo de um triângulo, a gente geralmente trabalha quando a gente já tem a ideia e o conceito de equação do primeiro grau, que no caso aqui é descobrir o valor do x. Mas como vocês ainda não aprenderam a respeito de equações do primeiro grau, a gente utiliza essa estratégia aqui. Existe uma estratégia mais fácil, porém vocês só aprenderão quando trabalhar com um outro assunto de 7º ano que se chama equações do primeiro grau. Então, por enquanto, vamos trabalhar com essa ideia aqui. Soma os dois que já tem, sabendo que o total dá 180, então você trabalha com a ideia de completar. No total que você já tem, está faltando quanto para chegar a 180 graus? Tudo bem? Vamos passar para os nossos exercícios agora nesse momento. Esse exercício vocês não receberam, tá bom? Então, só acompanha aí, por favor, para vocês me ajudarem aqui. Olha só, no triângulo, um dos ângulos mede 27 graus e o outro mede 64 graus. O terceiro ângulo interno mede quanto? Um mede 27, o outro mede 64 e ele quer saber quanto que mede o outro, já que são um total de 3. Eu vou trazer aqui para vocês 27 com 64, somar eles dois. Aqui está dizendo que dá 91 graus Celsius, realmente dá 7 mais 4, 11. Sobe 1, 1 mais 2, 3, 3 com 6, 9, 91 graus. E você tem a informação de que o somatório dos três tem que dar 180. Se 2 já deu 91, está faltando quanto para 180? Basta trabalhar com a subtração. 180 menos 91, que o que sobrar será o valor do terceiro ângulo. Aqui, fazendo a conta aqui, 0 menos 1 não dá, você pede emprestado, fica 10. 10 menos 1 fica 9. E o outro que era 18, como deu um emprestado, ficou 17. 17 menos 9 dá um total de 8. Então, dá um total de 89. O terceiro ângulo mede 89 graus. Vai só acompanhando. Na segunda questão aqui, então, no caso aqui é a letra C, 89 graus. Na segunda questão, como é que a gente faz para descobrir o valor do x aqui? A gente vai utilizar a mesma estratégia. Lembrando que o somatório dos três tem que dar quanto? 180 graus. Já temos dois, ó, 70 com 35. 70 com 35 dá quanto? 70 com 30 dá 100, né? Mas como é 35, então passa mais 5. 105. 70 com 35 dá 105 graus. 105 para chegar a 180, porque o somatório dos três tem que dar 180. 105 para chegar a 180, é só você fazer a subtração. Aqui eu somei, deu 105, e aí você vai e faz a subtração. 180 tirando 105. O resto que sobrar é o valor do x, que no caso aqui vai dar 75 graus, que está na letra B. Está na letra B. Indo aqui agora para a nossa terceira questão, mais uma vez, temos aqui a figura, um ângulo mede 35 graus, o outro é o símbolo do ângulo reto, que mede quanto? 90 graus, e o outro é o valor do x que ele quer descobrir. Como é que a gente faz para descobrir o valor desse x aqui, que no caso representa um ângulo? Vocês lembram que o somatório dos três vai ser igual a 180 graus,
Vocês lembram que o ângulo reto mede 90 graus e, portanto, você soma os dois que você já tem e veja quanto falta para chegar até 180 graus. 90 com 35. Quanto é que dá? Faça aí os cálculos rapidamente para saber quanto que dá 90 com 35. 90 com 30, 120. 120 com 5, 125 graus. 125 para chegar a 180. É só fazer a subtração com a ideia de completar. Então, você vai fazer 180 tirando 125. O que sobrar é o valor do x. Olha só, 10 menos, fazendo aqui a conta, 10, 0 menos 5 não dá, pede o emprestado, fica 10. 10 menos 5 dá 5. Aqui ficou, era 18, mas como eu tirei 1, ficou 17. 17 tirando 12, sobra 5, que no caso dá 55. Muito bem, 55 graus é o valor do nosso ângulo que está faltando. Então, vamos marcar a letra D, tudo bem? Já nesse aqui, ó, no triângulo, um ângulo mede o dobro do outro e o terceiro mede 30. O maior deles mede quanto? Olha só a situação. Aqui nós temos um triângulo, vamos investigar, né? Temos um triângulo, aqui um mede 30, e desses dois que não apareceu o valor aqui, que eu chamei de A, se aqui for A, aqui o ângulo será o dobro de A. Foi a informação que ele deu. Um ângulo mede o dobro do outro. Aí como é que a gente vai fazer aqui? Já temos 30. E o total tem que dar 180, né? Se 180, tirando esses 30 que já está aqui, sobra quanto? 180 tirando 30, sobram 150 graus. Como é que eu vou pegar esses 150 graus e colocar aqui nesses dois ângulos, de forma que um é o dobro do outro? Dentro de 150, como é que eu faço para me separar 150 em dois números em que um seja o dobro do outro? Olha só, 150 eu lembrei dos números 50, 50, 50. Então eu posso separar assim, um mede 50 e o outro mede 100. Porque 100 com 150 não dá 150 e 100 é o dobro de 150. Então um será, esse 150, um será 50 e outro será 100. Aí a pergunta é, qual é o maior deles? 100 graus. Vamos marcar aqui a nossa letra C, tudo bem? Ok, pessoal, então quero aqui agradecer a vocês nesse nosso primeiro momento, já temos mais uma aula, viu? Mas nesse momento queremos agradecer aqui a vocês pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.